Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém. É um prazer estar de volta aqui. Parece até aquela passagem, né? Agitação das águas. É uma vez no ano, né? É uma vez no ano. Não sei que foi que ele não tem vergonha, mas é uma vez no ano, né? Sem mais delongas, abra comigo a sua Bíblia uma vez mais. Mesmo que a minha Bíblia tem algumas coisas, algumas anotações, que a gente vai ficando velho e a gente vai esquecendo. Então nós temos por hábito de anotar, né? E eu aconselho você também a anotar. Abra comigo João, primeiro nós vamos ler João, Evangelho, segundo o relator João, capítulo 15, versículo de número 20. Vamos ler o 16 e o 20. Depois nós vamos lá para João, capítulo 17, versículo 20 a 23. É isso? Quem achou João 15, diga amém. Amém. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é um servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa palavra. Versículo 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. 17, 20 ao 23. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, tu és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhe dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e os tens amado a eles como me tens amado a mim. Amém? De pé como estamos, eu gosto bem de frisar o tema que é me dado. Eu não gosto muito de fugir de tema não, porque eu entendo que as irmãs oraram, buscaram a Deus, né? E eu gosto de falar dentro do tema. Muita gente não faz isso, mas é uma regra que eu não tenho exceção. Eu gosto de falar dentro do tema, né? Então o tema das irmãs diz que sozinhas somos pétalas, unidas somos... Então vamos falar, 1, 2, 3? Sozinhas somos pétalas, unidas somos rosas. Fala uma para a outra agora. Vamos lá? 1, 2, 3? Claro que tem nome na igreja, mas você pode dizer, porque esta rosa não é mais nada do que a palavra, ou seja, a igreja do Senhor. Diga ao seu companheiro: sozinho eu não sou nada, mas contigo eu sou alguma coisa. Sou alguma coisa, né? Glória a Deus. Assentados dando glória ao nome do Senhor. Queridos, eu quero parabenizar as irmãs, quem teve a sensibilidade do Espírito Santo, para trazer dentro desses versículos uma frase, né, de efeito, uma frase assim tão forte. E eu vou dizer a vocês uma coisa: vocês me levaram assim a pesquisar, a estudar, né, porque a gente precisa, né? Então eu fui entender que rosa é algo que faz parte da humanidade desde quando Deus criou o mundo. E as rosas sempre enfeitaram, sempre foram usadas
como enfeite, ou também como adorno e também como expressão de sentimentos. Existe, claro, o ser humano é um ser que ora místico, ora crê, ora não crê. Existe, alguém colocou nas rosas alguns pejorativos, por exemplo, rosa amarela. Significa que alguém vai morrer, né? Eu estava vendo isso. A rosa vermelha, Thalita, geralmente ela é símbolo de paixão, símbolo de amor. A rosa branca, ela é símbolo de pureza, né? E aí eu fui vendo outras cores, porém, eu entendi que existem rosas que são resultado de uma unidade, de uma união. Como se faz na roça? Pega uma laranja ruim e enxerta numa laranja boa, né? Chamada, tem-se a lima da peça, ela é natural, mas tem outros tipos de laranja que é o resultado de um enxerto. Então tem rosas, cores de rosa, que são resultado de enxerto. Quando você compra uma rosa, que ela tiver duas cores, não é o natural dela, ali está o resultado de um enxerto. E quando eu li esse texto que Jesus vem falando, em primeira instância, Jesus vai falar dele como filho. Ó Pai Santo, eu te glorifiquei como filho. E depois Jesus vai falar aos discípulos, né? Assim como eu sou um, que eles sejam um também, como nós somos. Depois Jesus vai falar à igreja, aquilo que ainda não existia na época, né? Jesus vai orar por pessoas que ainda seria ingressado ou ingressariam dentro desta obra. E aí está a igreja. Então Jesus falou ao Pai, falando de si próprio, da missão que ele havia cumprido. Segundo, Jesus falou dos discípulos e para os discípulos. Terceiro, Jesus estava orando por todos nós que um dia creríamos na sua palavra e estaríamos aqui neste lugar para glorificar o nome do Senhor. Então, quando eu li esse texto, eu fui entendendo o resultado, a prioridade de Jesus aqui foi sobre unidade, sobre união. E eu disse, bem, pô, Jesus podia falar de poder, Jesus podia falar que eu vou botar os inimigos embaixo dos seus pés, Jesus podia falar que ia dar riqueza, que poderia falar muitas coisas. Porém, a oração de Jesus foi para que justamente houvesse união, unidade. Então, veja, a unidade, a união é resultado de um ajuntamento, de uma mistura. Ninguém consegue realizar nada sozinho. A Bíblia vai dizer, lá em Eclesiastes capítulo 4, que é melhor serem dois do que ser um. Porque ai de quem estiver só, caído, não há quem o levante, né? E quando a Bíblia diz, olha, um pedaço de madeira ou uma vara, sozinho é fácil de quebrar. Mas coloque 2, 3, 4, a dificuldade, o grau de dificuldade aumenta. Então Jesus agora vai priorizar a unidade, porque ele entende que olha, não tinha na época a marca desse açúcar união, não tinha, na época não existia. Mas Jesus já estava falando de união como resultado, né? Estava falando de um progresso como resultado de uma unidade. Por isso que ele ora primeiro pelos discípulos, para que eles fossem um, assim como eu e o Senhor somos um. Porque se os discípulos estivessem unidos, qual seria o resultado dessa união? A igreja seria agora, o povo aceitaria Jesus, né? E nós vamos ver isso no segundo século, no primeiro século, quando nasce a igreja, que vem as perseguições do Império Romano. Nós vamos ver como é que este povo chamado gentio, ele vai ser ingressado ou somado dentro disso. Houve algumas relutâncias, mas Jesus já tinha orado lá, aleluia, pelo povo que ainda ia crer no nome do Senhor. Quando o Saulo de Tarso, perseguidor, aceita Jesus, Atos capítulo 9, você vai ver uma resistência desse homem. Ele persegue o caminho, ele é perseguidor do povo do caminho. Porém, Jesus já tinha orado por ele, porque Jesus, ele sabia que a obra dele, glória a Deus, não era simplesmente morreria ali. João vai dizer isso no capítulo 1,
como entende que a união traz progresso, não é sucesso não, tá, galera? Sucesso acaba, aleluia, sucesso acaba, porque o sucesso é uma sucessão de atos que acontecem, porém que pode ser interrompido, mas o progresso não, ele é contínuo, ele é contínuo, ele é contínuo, ele é contínuo. Agora, para haver esse progresso, aleluia, é preciso que haja um ajuntamento de maquinário, é preciso que haja uma indumentária, porque uma peça sozinha, uma rodana sozinha, não faz o trabalho, tem que ter ajuntamento de peça. E quando eu olhei esse texto, eu disse, meu Deus do céu, o que essas donas estão arrumando comigo? Porque eu vou entender o seguinte, que união é algo muito difícil de falar e de viver. Vamos ser realistas, porque nós somos várias aqui, cada um tem um jeito, cada um tem um gosto, cada um tem um pensamento, sim ou não? Cada um tem uma vontade, cada um tem uma opinião, cada um tem uma visão, cada um tem uma interpretação, né? Cada um interpreta segundo o seu grau de conhecimento ou segundo o seu querer, segundo a sua vontade, porque há pessoas que ele tem antipatia, porque ele foi traumatizado, ele viveu um trauma, e aquele trauma travou a vida dele, e em determinado momento, sabe aquela antipatia de primeiro ponto, nunca olhei para esse negão, fui com a cara dele, nem conheceu, nem conversou, é um problema de antipatia, porque causado por um trauma, e lidar com pessoas na igreja que ainda vive presa ao trauma é coisa difícil, só o poder do Cordeiro. Também tem o outro lado, né, além da antipatia, tem também aquela pessoa que não sente nenhum sentimento pela miséria alheia, não, ele olha, quem tem empatia? Empatia é o sentimento, a pessoa que consegue sentir ou coloca-se no lugar do outro para ver se sente aquilo, ele é solícito, aquele sofrimento, ele vai orar, resultado de alguém que foi liberto e entendeu que assim como eu e o Pai somos um, que eles sejam um também. Por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12, versículo 9, o amor seja não fingido, aborrecei-vos ao mal e apegai-vos ao bem, chorai com os que? Então é mais fácil para mim rir com quem está rindo, porque quem está rindo é o resultado de algo conquistado, de uma alegria. Quem está rindo tem dinheiro no bolso, está feliz, está alegre, nem sei, tem gente que está rindo para não chorar, a alma está chorando, mas estamos falando que é mais fácil rir com quem está rindo do que chorar com quem está chorando, porque se você não tiver, oh meu Deus, esse sentimento, e esse sentimento de unidade não é dado a ninguém pelo mero fato de imposição. Esse sentimento ou essa atitude, oh meu Deus, de unidade só acontece na vida de alguém que nasceu de novo, que entendeu a palavra, que deu lugar a Deus, aleluia, porque a Bíblia vai dizer o seguinte, que Paulo vai dizer, na carta aos Gálatas, Paulo vai dizer, eu estou sofrendo dores como parto oriente. Você tem filho? Você é casado? Mas você ficou grávida alguma vez? Você já sentiu dor de parto? Você já sentiu? Você já sentiu? Homem não sabe o que é dor de parto, mas Paulo vai usar essa metáfora para falar exatamente do sofrimento que ele tinha no ministério por alguns que não abraçavam a causa, por alguns que eram contrários à causa, por alguns que se orgulham à causa, aleluia, por alguns que não tinha ainda sido gerado de novo. Irmão, ser gerado não é no ventre da, como diz Nicodemos, por ventura eu vou voltar para o ventre da minha, eu tenho. Por ventre eu vou voltar para o ventre da minha mãe e torná-la a nascer. Não tem isso não. Quem nasce da
unidade, de união. A irmã colocou. Sozinha somos... Fala, sozinhas somos pétalas. Unidas somos rosas. Tá pensando que é fácil ser rosa, então? Tá pensando que é fácil ser rosa? Porque rosa é ajuntamento de... Você já observou a rosa? Eu fico observando, porque de vez em quando eu gosto de postar assim nos feitos umas rosas, tão bonita que eu acho, né? Na casa do vizinho tem uma roseira e eu fico observando. Nasce um botãozinho, algo insignificante. Daqui a pouco, Regina, se eu tivesse aquela câmera que tem, né? Que vai acompanhando dia a dia, ó, aí daqui a pouco uma vai. Cada uma no seu tempo, dentro de um sincronismo. Agora, as que desabrocham primeiro, né? Aleluia, vai dando sequência para outra. Deixa eu te dizer, quando você fala de rosa, você está falando da primeira pétala, porque se Jesus não tivesse feito a obra redentora, nenhuma de nós estaríamos acoplada a essa rosa, porque o primeiro modelo de pétala foi ele que desabrochou primeiro, ele que abriu a primeira pétala, aleluia, e para isso ele deixou-nos elevar, ele deixou o modelo, o exemplo. Veja, se a primeira pétala não abrir, qual é a outra que vai? Você já viu a pétala do meio abrir primeiro? A primeira pétala abriu. Então eu quero falar de modelo, eu quero falar de exemplo. Jesus ora ao Pai pedindo que entre o seu povo houvesse unidade, porque ele sabia que o resultado, o progresso, o avanço da obra só poderia ter resultados benéficos se houvesse unidade, porque a união não faz só açúcar, a união faz a diferença. A unidade é a alavanca do progresso da igreja. A unidade, aleluia, é que faz a igreja avançar. A unidade é que faz a igreja permanecer de pé. Por isso que a Bíblia vai dizer que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que haja em vós, que vocês tenham a empatia, que vocês sintam mesmo, irmão. Mas isso só, aqui, vou repetir, só acontece na vida de alguém que está unida ao seu Senhor, na vida de alguém, como diz o salmista no Salmo 40, ama o Senhor porque me fez tão bem, esperei com paciência no Senhor. Aí ele vai dizer, as minhas orelhas furaste. A gente até canta, né? Eis-me aqui, rendido estou. A gente canta, mas eu quero estar rendido. Entender, entrega total. Estar rendido é não ter reserva. E essa união, irmãos, aleluia, que Jesus orou, não foi nada superficial, não foi esse ajuntamento simplesmente aqui, de todo mundo vestido preto e uma blusinha bonita, aberta. Não sei porque não mandaram fazer uma para mim, mas tudo bem. Vamos lá, agora o resto da coisa, resultado, essa unidade é resultado de nascimento novo, mudança. Aí veja, a Bíblia vai dizer, se já ressuscitaste com Cristo, pensai ou buscai as coisas que são do alto. Então, para eu viver essa unidade, Regina, eu preciso ter nascido de novo, porque quem causa divisão são insatisfeitos. Vou te provar isso. Veja, a Bíblia vai dizer que Miriam chega para o seu irmão Arão e diz assim: Arão, Deus só fala por Moisés? Deus não fala pela gente, não? Que marmota é essa? Eu estou usando a minha linguagem. Que marmota é essa? Arão, Deus só usa Moisés? Por causa disso, a Bíblia diz que ela fica leprosa e atrapalha a marcha. Os insatisfeitos, irmão, deixa eu te perguntar, os insatisfeitos têm o mesmo sentimento? Não, fala a verdade. Fala a verdade. Os insatisfeitos têm o mesmo sentimento? Não está satisfeito, não? Olha a porta, que tamanho que é. Porque se a Bíblia vai dizer
alguém que foi muito bom. Esse plano foi bom, vou continuar. Não, vou fazer um subalterno lateral. Aí gasta a verba, claro, desvia a verba para ali, na verdade, mais para cá, né? Aí veja, aí o que ocorre? Resultado da insatisfação, quebra. Quando tem insatisfeito no meio do grupo, a quebra, o negócio anda, mas arrasta. Meu Deus! É ou não é? Arrasta. Vamos, irmão. Vê você que é magrinho. Vamos, irmão. Calma, não é para ficar um puxo. Eu quero trabalhar, meu senhor. Aí cansa-se, fadiga-se, acaba. Por quê? O peso aumenta. Porque o insatisfeito faz peso e ainda balança. Quando Jesus, vocês que escolheram o tema, tá? Depois não vai dizer assim, que é isso? A irmã do Cosme só vem bater. Eu não, estou falando que vocês escolheram. Eu já estou repreendendo esses demônios que estão falando aí, entendeu? Tem gente que fala, quem vai pregar, irmã Marlene? Santo Jesus tem poder. Prepara, é couro, não é couro não, meu filho. É palavra, é verdade. A verdade é que liberta. Aleluia. Insatisfeito. Um dos outros motivos que Jesus orou, aleluia, pela unidade da igreja, é que ele sabia que quando ele morresse, o quadro temporal mudaria. Aí alguém diz assim, Jesus, os discípulos de João e de outros seguidores aí, de outros mestres jejuam. Por que os teus discípulos não jejuam? Pode porventura jejuar aquele quando o noivo está junto? Mas vai chegar dia que eles terão que jejuar. Aleluia. E esse dia chegou, quando a Bíblia vai dizer que Jesus morre, assunta ao céu, aí começa a perseguição, aí o povo começa a trilhar pelo caminho da oração e do jejum. Um dos motivos que Jesus advertiu orando e pedindo ao Pai pela unidade da igreja era a mudança no tempo. O tempo muda, o tempo não tem firmeza, mas eu vejo a Bíblia dizer o seguinte: quem olha o tempo não semeia, quem olha o que depende do tempo não semeia. Paulo vai dizer, Romanos 13:11, mas agora está mais perto de nós a vinda do Senhor, de que quando aceitamos a fé, porque olha o tempo. Jesus ora porque conhecia que haveria mudanças temporais em que a igreja sofreria abaque e sofreria os intempéries desta mudança. Então Jesus ora porque quando se tem unidade, se tem firmeza, porque quando tem unidade, tem incentivo, um incentiva o outro. Olha Atos dos Apóstolos, Paulo e Silas, lançados no cárcere interior. E a Bíblia diz que apanharam os pobrezinhos, viu? Mas parece que eu estou vendo. Homem, você sabe que homem é muito resistente à dor, né? Verdade ou mentira? Verdade. Quero ouvir as irmãs, verdade ou mentira? Verdade. Quero ouvir os homens, estou falando verdade ou mentira? Verdade. Aqui no público ninguém ficou verdade. Mulher com dor de dente, com dor de cabeça, com indisposição, com incômodo no joelho, no joanete, no fio de cabelo, ela tem que lavar, ela tem que passar, tem que ser dona de casa, ela está ali, ela vai para o trabalho, mas o homem, mulher, não sei o que parecendo um ossinho aqui na ponta da minha unha. Ai, eu vou para o para pegar um dia. Aí quando a gente olha para a Bíblia, e a gente vai ver Jesus orando, porque ele entendia que a igreja passaria por perseguição, a igreja passaria por situações que poderiam trazer divisão sobre ela. Então Jesus ora, pedindo a Deus que eles, assim como eu e o Pai somos um, que eles sejam um, porque onde tem unidade tem incentivo. Aí Paulo e Silas rebentaram. Romano não brincava de bater não. Jogava no cárcere interior. Parece que eu estou vendo, irmãos. Olha um para o outro e diz, rapaz, tu tá ruim, hein? Tu tá pior do que eu, Paulo. Porque quando é líder, a gente gosta de bater mais. O líder fica mais prejudicado.
Claro, né? Se ele for um Saul, tentar disfarçar, mesmo assim, se estiver errado, a flecha acha, né? Aí, diz a Bíblia que eles estavam lá arrasados, destruídos, porém não desanimados. Porque quando eu olho o texto, eu vou ver que há implicitamente no texto a unidade que traz incentivo. Se ninguém te incentivar, se esses obreiros que você tem aqui e mais meia dúzia ali não lhe incentivar, corta ele. Não fica com ele não. Vou te dar logo. Ai meu Deus, eu falei isso, falei, né? Então, bora. Porque eu vou entender o seguinte: quando a Bíblia diz que Moisés no monte levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas pela sua velhice, porque todo mundo, irmão, se não morrer de novo, prepara a poenta. Eu já cheguei no Enta, tu vai chegar também. Quantos anos você tem? 35, não sei, acho que de idade, mas tudo bem. Bora lá. A Bíblia vai dizer que Moisés levanta a mão. Mas dois homens, observa, que quando ele levantava a mão, Israel vencia. Quando ele cansava, porque manter o braço estendido não é fácil, né? Porque prende, como é que fala o nome daqui? É o diafragma, né? A caixa torácica fica... Eu fico imaginando, Jesus na cruz, ele não podia morrer sufocado, porque como sacrifício perfeito, ele não podia ser sufocado, não podia o sangue entrar nos seus pulmões, ele tinha que morrer, aleluia, mas sem ser carne sufocada. Imagine, aquele camarada com os braços abertos lá, aleluia, todo ferido, glória a Deus, apoiando-se nos seus próprios pés, e a Bíblia vai dizer, aleluia, que no ato de bravura, ele levanta a cabeça para tentar respirar. Agora veja, quando Israel ia vencendo, Moisés com a mão levantada, quando Moisés abaixava, Israel não vencia. Aqueles homens pegam uma pedra, senta Moisés, um segurando um braço e outro segurando o outro, e o resultado de unidade é incentivo. Irmão, se diz que está do meu lado, mas não me incentiva, é meu inimigo. Se não canta a mesma música que eu, no mesmo tom, pode até cantar a segunda, mas tem que ter harmonia. Resultado de unidade é incentivo. Você percebe no incentivo. Aí olha a Bíblia, quando a Bíblia vai dizer em Números capítulo 13, quando os homens chegam e infamam a terra, Moisés diz assim: não, rapaz, tenha coragem, 12 homens, cada um de uma tribo, para não fazer ciúme a ninguém. E a Bíblia diz que voltam 10 de lá. Olha, o número de quem no incentivo é maior. 10 homens, 10 gigantes na terra, aos olhos deles não podemos vencer. Eles nem conversavam com o gigante, nem conversavam. Eles estavam vivendo um sentimento de antipatia, por causa dos traumas causados neles pela falta de postura. Quem está entendendo? A falta de postura, de comunhão com Deus, levou eles a ter uma antipatia traumática, ficar traumatizado. Quando viam o perigo, não posso vencer, não posso. Irmão, aí eu vejo dois homens unidos à causa. A Bíblia vai dizer que Josué salta no meio e diz assim: rapaz, tem gigante na terra mesmo, tem dificuldade, os montes são altos e extensos, os filhos de Anaquis habitam na terra, mas tem uma coisa: o Senhor vai nos meter na terra. Quando tem unidade, tem incentivo. Quando tem unidade, tem incentivo. Aí voltamos para o texto lá de Atos dos Apóstolos, quando de repente um olha para o outro, vai ver se eu estou vendo. Rapaz, não está ruim, está pior do que eu. O que nós vamos fazer? Vamos desistir da causa? Disse: não, olha que coisa linda a união, irmão. Não, o que vamos fazer? Aí, perto da meia-noite, olhava um para o outro. Quem sabe, irmãos, os leucócitos já estavam mortos, as feridas
já tinha começado a infeccionar. Já a cutis, a pele, as camadas da pele, já começou a dar sinal de febre. Mas eles olhavam um para o outro, porque quando tem união primeiro, união com o Senhor, eu vou ter união com o irmão. Se eu não tiver união com Deus, eu não consigo te tolerar. Você não consegue me suportar, porque o que faz isso é o resultado de um novo nascimento, é a transformação. Se eu não consigo, é porque eu preciso urgente hoje, aleluia, de ter um encontro com o Senhor. E a Bíblia vai dizer que perto da meia-noite eles olharam para o outro. Não tinha esse hino lá, mas eu acredito que eles cantavam. O jeito é cantar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti. Irmão, resultado de união. Quem está unido ao Senhor recebe coragem. Recebe coragem. Porque eu vou entender o seguinte: quando o salmista vai dizer, as minhas orelhas furaste, ele está dizendo, eu sou teu servo, por livre e espontânea vontade. Eu sou teu servo, eu sou teu escravo, aleluia, porque a minha alma se uniu à tua. É uma geração que quer milagre, há uma geração que quer rodar no poder, há uma geração que quer dançar no varão, há uma geração que quer, há uma geração assim, porém, aleluia, a união com o Senhor. Aqui, presta atenção. Quem disse para você que pular no poder, rodar no poder, marchar com o varão? Eu vou fazer. Quem disse? Jesus vai dizer naquele dia, muitos dirão no teu nome, orei, profetizei, falei línguas estranhas. Aí foi um evangelho de triunfalismo. Mas já não te conheci, porque você não teve empatia pela causa. Tive fome, não me deste de comer. Fui peregrino e tu não me abrigaste. Tive sede, não me deste de beber. Entenda uma coisa, aleluia, o que Deus está falando nesta noite. Viver o evangelho, ser rosa ao invés de pétala, tem valor de choro, tem valor de sofrimento. Aleluia, Deus. Deixa eu beber uma água. Dá glória. Porque Jesus falou e orou pela unidade da igreja, para que o mundo creia. Para que o mundo tem um versículo na Bíblia que, se eu pudesse, eu mudaria. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Ai, irmão, se eu pudesse, eu dava uma mudada, porque essa é uma realidade. Jesus diz assim: uma casa que guerreia contra si próprio, o reino que guerreia contra si próprio não vai subsistir, ficar de pé. A gente vê isso na história, quando no período histórico sombrio, que vai do Antigo Testamento para o Novo, quando Alexandre o Grande não teve filho, conquista parte da Macedônia, da África. Aí você vai ver o seguinte, que ele morre sem deixar filho. O governo dele, o reino dele foi dividido entre 4 generais, 2 lados caíram. Aí, porque lutaram um contra o outro, apenas 2 subsistiram, porque quando começaram a guerrear um contra o outro, irmão, caíram. Entenda uma coisa: reino dividido só perde. Reino dividido, ninguém quer entrar nesse reino, porque está vendo, está fadado ao fracasso. E quando Jesus ora pela
didático. Você só vai mostrar que você aprendeu se houver mudança de atitude na sua vida. Se não mudar, não aprendeu nada. É como o Tiago vai dizer, é como ouvinte esquecido. Gosta de ouvir, que palavra linda, aleluia, é verdade. Mas saiu dali, não produz fruto. E a Bíblia produz fruto digno de arrependimento. Quando eu aprendo, irmã, a irmã que ministra a oferta, Deus te abençoe. Quando eu aprendo, o resultado do meu aprendizado é mudança. Porque a palavra aluno é aquele que não tem luz. Por isso que Jesus não chama ninguém de mestre. Ele disse, vós sereis meus discípulos, alunos. Aleluia, porque, ai meu Deus, ele vai dizer, o discípulo, o aluno, não é maior e nunca será maior do que o seu professor. Ele pode até, alcançar, chegar, mas ele sempre lembrará que ele chegou ali, porque ele teve um bom professor. Então entenda uma coisa, quando Jesus orou pela unidade da igreja, ele visava isso, para que o mundo creia. Irmãos, está uma vergonha, vamos combinar, está uma vergonha. Chegou o tempo de fome, não de pão, mas da palavra. Porque não é o que, irmão, nós seremos julgados pelo que produzimos, pela palavra que falamos, mas pelo fruto que produzimos. Tem pessoas aqui, resultado de união, como é que eu vou dizer? Não é estar, é ser, é algo intrínseco, está entendendo? Eu estou aqui, Paulo diz assim, vou dizer para quem está, quando vocês se ajuntam, estão. Mas não tem unidade, porque há entre vós dissensão, divisão, grupos separatistas. Mas quando nós somos intrínsecos, dentro de mim, eu sou. E quando eu sou, eu não consigo produzir o que eu não sou. Quem concorda comigo? Eu não consigo produzir o que eu não sou. Eu posso até dar uma disfarçada. Ai, irmão, que nada, aleluia. É como diz um reverendo da igreja presbiteriana: a mata é linda. Você olha, mas que floresta linda, maravilhosa. Não parece ter perigo algum. Você tira até foto. Ai meu Deus, como é que é o nome desse trem? Mas você quer ver o que ela é de fato, o que esconde dentro dela? Deixa o fogo cair na mata. O que é que acontece? Há uma explosão de bicho. É silvestre, é mamífero, é cobra, é lagarto, é elefante, é onça. Sai tudo de dentro daquela mata, porque ela não ela está. É um momento temporal, você olha, tranquila. Deixa o fogo vir. Jesus estava orando para que houvesse estabilidade na união da igreja. Aleluia! Quem está entendendo? Aleluia! Estabilidade. Paulo diz ser firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Estabilidade. Jesus estava orando para que a igreja, o mundo só vai crer, Thalita, de fato, em mim, em você, em nós, como igreja coletivamente, se houver em nós a aplicação dessa verdade. Porque não adianta eu tentar mostrar o que eu não. Não, você pode até mostrar o que você não vive, mas eu estou te falando o exemplo da mata, entendeu? Vai aparecer. Salmo 1 diz que não ficarão firmes quem usa de engano. Usar de engano no tempo, nos tempos bíblicos, no Novo Testamento, falava de falsidade, sem cera, sem disfarce. Aí comprava um vaso, né? Um vaso. Me vende um vaso, te vendo. Pega a sua Bíblia, achou bonitinho a capa. Me vende um vaso. O vendedor quer logo empurrar o que não? O que não? Fala a verdade, gente. O que não? Ele não quer ter prejuízo. Leva esse aqui, meu filho. Quem não conhece? Bonita, nossa.
Deus, dá uma olhada por dentro. Mas o Senhor diz: eu sou o Senhor que ando no meio dos 7 castiçais. Eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei aquilo que está intrinsecamente dentro de você. Mas quem conhecia a técnica da malandragem dizia: eu quero um vaso sem cera. Não esse da sem cera, colocava na padiola, leva para a boca do forno, passa lá. Porque quando tem cera, para untar, junta, dá uma calafetadinha para esconder o defeito. Quando tem fogo, o que acontece? O que acontece? Derrete. Passou no fogo a cera, e vai aparecer o defeito. Entenda uma coisa: não adianta mostrar o que não é, porque a igreja passa por período probatório, de prova, de investida satânica, e só resiste quem é, só resiste quem é, só resiste quem é, não é quem está. O tempo difícil esse, de tanto crente sem firmeza. Tem crente, irmão, que já passou dentro desse ano, você quer ver? Um ano tem 365 dias, né? Quando é ano bissexto, 365, né? 12 meses. 24 horas por dia. Tem gente que dentro desse período, a nível de hora, já passou em 3 igrejas. A nível de tempo, já umas 10 igrejas. Gente, isso é falta, sabe de quê? De estabilidade. Está faltando estabilidade. Quem tem estabilidade tem firmeza. Quem tem estabilidade não oscila, não muda. Ainda que jure com dano seu, não muda. Estabilidade. Jesus está orando pela igreja para que o mundo creia, porque o mundo vai ver a investida satânica, a perseguição, e vai crer no teu nome. Porque, irmão, só resistia dentro daquele Coliseu romano quem de fato, Talita, estava unido com o Senhor. A história dos mártires vai dizer sobre Policarpo, eu gosto muito. Era um ancião já da igreja de Éfeso, parece, e alguém tinha um amigo imperador que gostava dele. Rapaz, nega esse Jesus, tu já está velho, eu posso livrar a tua alma. Não foi assim? 86 anos. Aí, pela idade, já não podia fazer mais o quê? Negócio, não podia mais responder por si. Mas quem está unido com o Senhor, ainda a Bíblia vai dizer, mesmo, como velho, ainda vai dar fruto, tá? Tá pensando? E naquele momento, unida a alma dele ao Senhor. E alguém dizia: nega, você vai viver mais um tempo, você já está velho, não precisa passar por isso. Ele olha e diz: vivi todos esses anos, passei por tantos perigos, aleluia, mas eu não fui desafiado, eu tive um pai, e tenho esse pai comigo, aleluia. Se eu posso conjecturar que quem sabe naquele momento, ele possa ter dito, ele tem escrito na palma das suas mãos o meu nome, e eu não vou negar. Pode atirar fogo à fogueira, eu morro, mas a minha união fica intacta. Eu não vou negar, eu não vou abrir mão. Aleluia! Por isso que a igreja naquela época, quanto mais matava o crente, mais crescia a crente. Eu acho que Jesus está precisando de mandar uma perseguição para a igreja. A igreja brasileira goza de privilégio que outras igrejas em outros países não têm. E nós nos tornamos relapsos a isso. Nós ignoramos isso. Eu tenho a liberdade. Olha, João 15:16, Jesus vai dizer: não escolheste vós a mim. Olha que coisa linda. Escolher é selecionar. Não é dizer que ele tem preferentismo. Não é isso. É uma pesca. Joga a rede, a tarrafa, e quando vem puxando, faz a separação por qualidade. Aquilo que dá para ser comercializado e o que não dá para ser comercializado. Eu sei que uma palavra dessa, irmão, não agrada a muita gente, mas é a verdade. Eu não tenho como fugir disso. Eu não
comer carne de ouro, estou fora. Vou nada. Jesus não se preocupa com quem não quer. Jesus investe em quem quer. Está pensando que Jesus, não, vem cá meu filhinho amadinho, vem cá queridinha, não vou dar uma mudada. Porque Jesus entendia, e quem tem o Espírito de Deus entende, que quem é convertido não precisa de ser bajulado. Quem é convertido, quem tem convicção, quem tem certeza do chamado de Deus, Paulo vai dizer, Gálatas 1, ele do versículo 6, eu estou admirado como vocês que reconheceram, que conheceram o verdadeiro evangelho, tão depressa abriram mão, fugiram, foram para um outro evangelho. Como pode, ainda que o anjo viesse pregar um outro evangelho, seja anátema. Essa geração de hoje não quer comprometimento. Quando Jesus ora pela unidade da igreja, ele estava dizendo, ó Pai, para que o mundo veja que além de serem estáveis, tem estabilidade, eles também sejam o quê? Seja o quê? Qual foi a palavra que eu falei agora, irmão? Qual foi a palavra, irmão? Estabilidade. Para que o mundo veja que eu e o Senhor somos um, e eles sejam também um. Para que mostre ao mundo que mesmo debaixo de tantas situações, eles estarão dentro de um sistema de resiliência. Uma palavra usada tanto, né? Eu ouvi alguém falar de resiliência. O que é resiliência? A etimologia vem do grego, essa palavra, né? Parece que é grego ou latim. Fala de algo que se espalha, ou como borracha, se estica. Mas tem a possibilidade de voltar a se unir, a fazer um corpo novamente. Está entendendo? Resiliente. Jesus ora para a igreja para que ela fosse resiliente, mesmo que venha a coisa para espalhar. Estica, mas não quebra. Estica, mas não divide. Estica, mas depois volta para a mesma posição. Não, caráter, glória. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 1, diz que quando Salomão acabou de orar, a glória do Senhor encheu o templo e o fogo do Senhor consumiu o holocausto do altar onde estava. Tem muita gente que fala, glória, ai irmã, glória é aquele movimento que acontece na igreja. Quem vai perguntar um culto de glória? Engana-se. Quem pensa que glória quer marchar comigo? Você tem cara que não marcha bem. Uma marchinha? Cadê o batera dali? Foi embora? Vem cá, meu filho, senta aqui. Você é bombril, já viu mil utilidades, tá aqui, tá do lado. Isso mesmo. Oh meu Deus, eu vou falar em nome de Jesus. Estou em casa. Aleluia. Vamos lá. Você quer ver? Tem gente que pensa que glória é isso. Bora. Eu vou pedir a Deus para fazer um movimento. Aí vamos ter que saber não, né? Aqui. Glória não é nada de movimento estereótipo. Glória é caráter, é qualidade de Deus.
Não vou ficar aqui não, sabe por quê? Aqui o varão não pode marchar. Ninguém proíbe marcha. Mas todo movimento de presença de Deus traz mudança. O que tinha que marchar? Bora, varão. Aqui, peraí. Eu fui pregar na igreja. Né? Aí, moço cantando bonito. Aí, ele cantava. É no mistério do guidá. Vai, cabelo de miojo, bonitinho, né? É no mistério do que tu dá. E todo mundo rodando, daqui a pouco faltava, parecia uma sincronia. E aqui todo mundo pulava, desde aí não. Glória está aqui, Glória de Deus no meio da igreja. Não é esses movimentos, senhores. Glória de Deus no meio da igreja. É caráter, é qualidade de Deus. São as qualidades comunicáveis de Deus no meio da igreja. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz, caráter de Deus, nem no meio de vós, para que o mundo veja e glorifique a Deus que está no céu. Quando Jesus ora pela igreja. Oh, aleluia. Mas de conteúdo. Porque ele diz assim, você viu na oração que Jesus vai multiplicar pães? Já chegou a hora, gente? Estou preocupada. Mas com a vontade, estou tranquila. Aleluia, eu vou dormir hoje na de Deus, tá? Aleluia, glória a Deus, tá? Aqui, ó. Quando Jesus vai multiplicar pães, ele pega o cestinho. Pai, te dou graça. Porque não revelaste essas coisas aos sábios e tem dito, mas aos pequeninos. Eu sei que tu sempre me ouve, mas falo isso para que eles reconheçam que eu e o Senhor somos um. Glorifica o teu nome. Crente tem que estar preocupado se está glorificando o nome do Senhor ou não. Crente tem que estar preocupado se o mundo está crendo nele pela manifestação da qualidade do caráter de Deus nela. Quem está entendendo? Quem quer comer mais um pouquinho, né? Glória a Deus. Quando Jesus ora, ai meu Deus, para que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Ele estava dizendo, eu não me preocupei de glorificar a mim mesmo. Jesus estava orando para que houvesse na igreja uma consciência que ela não é independente, ela é dependente dele. Porque Jesus bem que podia levantar cego, coxo, sem mencionar o nome do Pai, sim ou não? Mas quando ele foi batizado por João, diz a Bíblia que veio um sinal com o Espírito Santo em forma de pomba, né? uma forma corpórea, e a voz do céu, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então ali estava resultado de uma unidade, aleluia. Naquele momento Jesus ora, e ó, eu sei que sempre tu me ouve, mas eu falo isso para que eles creiam que eu e o Senhor somos um. Sabe qual é o problema, irmão? A gente está pregando, a gente hoje tem igreja para todo quanto é tipo de gente. Tem mesmo. Tem igreja de bola de fogo, de custo, tem igreja de bola de neve, tem agora bola de neve, pensando, bola de neve e fogo não pode manifestar, né? Porque se é neve vai fazer o quê? Vai derreter, né? Tem puleiro dos anos, tem gosto para tudo
coisa. Tem algum problema nisso? Eu não. Desde que nela, intrinsecamente, na vivência diária, ela manifeste caráter divino. Caráter de Deus comunicáveis: bondade, misericórdia, amor. Tem que ter isso. Na igreja, Jesus orou para que eles sejam um. Meu Deus. Para que haja dentro dessa igreja essa manifestação, é aquilo, né? Tem que ser nova criatura. Verdade. A gente fala tanto de perdoar, mas é uma questão, primeiro, o perdão é uma questão de decisão. Decisão. A falta de perdão é como se você tivesse, vou usar meu irmão, usa o Vitor. O Vitor é o pastor, alguém vai falar, viu? A irmã nem respeitou a unção do pastor. Não tem nada disso, né? É como você abrisse mão de comer um bom pedaço de carne para ficar roendo ossos. Osso só faz bem para o cão, determinados ossos, para afinar os dentes, amolar os dentes. Ovelha não precisa disso. Ovelha tem relva e o pastor que conduz. Agora, quando Jesus fala manifestar o teu nome e o mundo crê, vai dizer assim: rapaz, tu viu aquele crente perseguido, maltratado, arrasado, você viu? Mas ela vai todo dia para a igreja tranquila. Ela não é como uma mata só de aparência não, hein? Ela tem conteúdo. No trabalho, ela é crente na igreja, mas no trabalho ela também é crente. Na faculdade ela também é crente. Lá no meio da vida ela é crente. O pastor não está me vendo, mas esquece-se que quem decidiu seguir o Senhor, decidiu por livre e espontânea. Livre e espontânea? O uniforme da firma pode ser um acoberrante. Imagina, eu, uma vez na minha igreja, eu usei, né? Fazer o quê? Eu usei. O uniforme foi um cenourão. Aquele cenourão. E no lugar de sol, na época de verão, então, andando muito, gosto de andar, de bicicleta, andar a pé, né? E eu fiquei meio coladinha. Você perceba que eu com o meu irmão tem uma diferença. Tem? Sou mais clara, né? Sou ou não sou? Eu falo falar, não. Sou ou não sou? Então, eu fiquei mais do que ele. Qual a cor do uniforme? Cenourão. E vestido. Eu não sou muito adepta a vestido, porque depois que eu era magrinha, então eu ficava, né, direitinha. Mas depois que eu dei uma engordada, eu tenho um certo, assim, vamos dizer assim, um certo simancol. Tem gente que, como está bonito com o senhor, ele dá tipo simancol. Está falhando. Já começou a falhar. Entendeu? Tem gente que sabe que aquilo não cabe. Irmão, como é que eu vou botar um 36 em 42? Quem está unido com o Senhor tem simancol. Sabe o que lhe cabe? Tem equilíbrio. E eu tive que obedecer, né? Porque minha avó dizia, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, juízo é sintoma de equilíbrio, né? Obedeci vestido. As irmãs escolheram para você, sabe o quê? Para eu ficar na recepção. Aí chegou um povo da Tijuca que ia cantar em uma pregação. Você tá, não tá? Aí então eu, para disfarçar, joguei um blaze, mas estava quente, mas eu resisti, para dar uma quebrada. Alguém do meu convívio, porque quem tem intimidade, quem tem união, tem intimidade, então pode falar certas coisas, entenda. Intimidade não é para todos. E a coisa linda, você pode falar com o Senhor o que você quiser falar, porque você tem união, você tem intimidade. Hebreus capítulo 10, versículo 19, tendo pois ousadia. Isso é só para quem está unido, Thalita. Não adianta tentar entrar na intimidade que não dá para você. Vai buscar a sua intimidade. Aí alguém diz assim, nossa, Lene, até que você ficou bem com esse abobrão. Eu falei, eu estou parecendo um cenourão, né? Tomara a Deus que não venha nenhum coelho, não que não seja convertido. Fiquei um cenourão, meu filho. Vai que chega um coelhão não convertido. Mas entenda uma coisa, quando Jesus
Equilíbrio. Meu Deus, é um tempo de mulheres desequilibradas. Vou falar mesmo. Eu nunca, de primeiro, quantos tinham diário aqui? Diário, aquele negocinho que a gente escrevia, quantos tinham? Quantos? Levanta a mão. Você é nova, né? Quantos anos você tem? Não, você não, tá de trás. Tá, vai. 26, você tem diário ainda ou não tem mais? Não tem mais. Mas diário era uma coisa que tinha até chavinha, né? A gente escrevia todo dia alguma coisa e escondia. Trancava e escondia. Jesus orou pela igreja para que essa intimidade não fosse aberta. Oh, aleluia. Glória a Deus. Diário. Oh, ele é baixo do relâmpago. Mas hoje, a era da tecnologia, a web 3.0 se aproxima, onde você só vai colocar o seu polegar na sua tela, vai estar daqui a pouco disposto para todo mundo, em 2000 não sei quanto, e você ou vai falar, como nos Estados Unidos, o camarada chega, as luzes acesas, acende, apaga. Com a era da tecnologia, sabe o que aconteceu? Perdemos essa intimidade, não temos mais diário. Tudo que acontece, vamos ver. Me sentindo triste. Usa Face para jogar piada, para brincar, para desafiar. Já vi gente expulsar até demônio pelo Face. Se saiu, não sei, eu duvido. Estamos expostos. Vou falar. De primeiro, a gente cumpria a risca Mateus 6:9. Estou falando de intimidade, tá? União. Ó, quando quiser falar alguma coisa com teu pai, adentra o teu quarto, ó, fecha a porta, intimidade, segredo. E o teu pai onde está? Ele vai ouvir e vai te atender. Filipenses 4, Paulo vai dizer: fazei conhecidas diante de Deus as vossas necessidades pela oração e súplica. Sabe o que a gente faz hoje? Vamos, irmão. Vem nós três. O celular do pastor é desse tamanho. Estamos nós aqui, tá? Licença. Estamos nós aqui, ou nós está aqui no monte, viemos buscar o Senhor. Aleluia! Fala o mistério aí. Glória! Viemos buscar o Senhor porque os dias são maus. Pode sentar. Eu estou mentindo, irmãos? Crente que tem união com o Senhor, ele precisa fazer isso? É segredo. É segredo. É segredo. É segredo. Tem muita gente que tem que ler aquele enredo de um ano que o Aninho da Tijuca ganhou. É segredo, não conto para ninguém, né? Aleluia. Precisamos entender que quem está unido com o Senhor tem segredo. 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 Irmãos, a gente está falando de roda, somos roda. Mas a vida da roda está exposta. Então tá o Twitter, mais do que? Instagram, estragado. Né? Irmão, pelo amor de Deus. Gente, vamos lá. Uma selfie, tudo bem. Mas tem gente na cozinha, no quarto, no banheiro. Falta de intimidade me leva a crer que nós estamos vivendo uma época de exibicionismo. Quando tem união com o Senhor, não tem exibição. Não tem. Aí alguém diz assim: ô João, eu estou terminando. João, aqui, os seus discípulos estão seguindo um outro cara aí. É mesmo? Ó, os cegos vêm, os mancos andam. É anunciado ao pobre uma boa palavra. João diz assim: corta que ele cresça e que eu desapareça. A falta de união com o Senhor
está levando muitos de nós a sermos exibidos. Nós exibimos nossa casa, nós exibimos nosso carro, nós exibimos nossos filhos, nós exibimos nosso marido. Verdade, irmão, falo mesmo. Exibimos nossas agendas. Oh, irmão, eu até compartilho. Você colar, eu compartilhei. Dou uma palavra, não falte. A palavra de Deus, o Senhor vai estar lá. Olhe por mim, me ajude. Mas tem gente que vai quebrar tudo. Vou pregar lá. O negócio vai quebrar, vai bombar. Não perca. Eu estou confirmando. Acaba com isso. Em nome de Jesus. Importa que ele cresça e que apareça. Quem tem união com o Senhor. Quem tem união com o Senhor. Não precisa ligar para o Vitor para pedir agenda. Eu tenho toda a liberdade, minha filha. Eu conheci o Vitor antes de qualquer um irmão aqui. Deixa eu ver. Você de repente. Não, você conheceu também. Você, né? Mas quem mais? Você que parece que é igual ela. E mais aquela do lado. Algumas pessoas que aqui estão. Aqui. Nós vimos o crescimento. Nós vimos. Então eu tenho toda a liberdade. Verdade, tem sim. Pode dizer, Vitor, tô indo aí na sua igreja tal dia, beleza? Não, vem sim, minha amada. Irmãos, mas quem tem intimidade do Senhor, espera o tempo. Espera o tempo. Gente que não tem firmeza em igreja porque quer cadeira. Eu levei um susto com essa cadeira. Eu tomei remédio de pressão. Tem gente que está preocupada. Vou lá. Olha, eu vou brigar, porque tem os irmãos aqui que estão cadeira diferente. Por causa de quê? Já fala assim. Cadeira do meu marido não balança. Entenda uma coisa. Quando eu estou unida com o Senhor, eu não tenho nenhuma pretensão de cadeira, de cargo. Quando eu estou unida com o Senhor, o que me importa é que eu esteja nele e que ele apareça. Glória ao nome do Senhor. Falando da oração de Jesus, ai meu Deus, tem relógio desesperado. Falando da oração de Jesus, tem então, amém. Falando de Jesus, a oração de Jesus pela igreja, entenda uma coisa: Jesus estava orando para que a igreja mantivesse segredo. Jesus falava por parábolas, algo do conto comum. Só a ralé, o povão, entendia. Aí, Jesus, por que tu fala em parábolas? A voz é permitido conhecer os segredos do reino. Olha que coisa linda. A eles não. Sabe qual é o problema? Nós não conhecemos mais os segredos de Deus e nem queremos muitas vezes conhecer. Estamos preocupados, sabe com o quê? Com grife, com ficar na hora, na moda, dentro do status. Ai, não, pelo amor de Deus, eu fui com essa blusa domingo que passou, vou de novo. Aí Jesus manda uma prova, caneta, que só tem aquela peça. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí não vou montar, aí o coração começa a arder. Ai meu Deus, eu contorno. Tu pensa que não tá lá na igreja 3 doutontes com a mesma blusa? Porque entenda uma coisa: a união com o Senhor me leva a crer, aleluia, que as coisas temporais são efêmeras. O que me importa é o tesouro do céu, é o nome escrito no livro da vida. Então, Jesus ora por isso, galera. Ai, não, mas eu sou leite, né? Vou falar, hein? Falar. Jesus ora pela igreja para que mantivesse a simplicidade. Falando de simplicidade, eu não estou falando a pessoa simples, não estou falando de uma pessoa que não corta cabelo, estou falando que não faz, não estou falando de uma mulher que não, se tem condições de dar uma cutilação, né, esmalta a unha, mas irmão, eu estou falando de equilíbrio, gente. Hoje os esmaltes vêm com cor, feitiço. Não, eu estou mentindo? Aí está lá a serva de Deus, vou falar mesmo, quero saber. Ó, pintou a unha da monstrinho. Já viu aquelas monstros, aquelas bonequinhas monstros?
Mostra raio, mostra raio de fogo, que detona, que destrói. Pinta a boca com aquele batom preto, passa a sombra no zóio, parece mais de Castelândia, parece mais zumbi, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Irmã, isso não tem nada a ver. É isso, nada a ver, que está arrebentando a intimidade da igreja. Ei, eu não sou extremista não, eu pauto por um equilíbrio. Olha no espelho, irmão. Olha no espelho, varão. Pelo amor de Deus, vou para a casa de Deus. Não é só varão não. Tem uns camaradas que gostam de pincelar sobre uma ceia. Ai, irmão, vamos entender. Pelo amor de Cristo. Imagina, irmão, sobre a ceia pincelada. Vigia. Nunca foi assim. Jesus orou para que a identidade da igreja permanecesse. Nós perdemos identidade. Irmão, hoje o sistema de prova tem aí, quando você estuda a distância, você não pode plagiar. Se você copiar e colar, quando chega na hora da correção, eles têm lá um instrumentinho que passa assim, e uma palavra identifica o site que você tirou. Sabe o que nós estamos fazendo? Plagiando. A falta de identidade é mostrada pelo plágio. Não precisa ser igual a ninguém não, gente. Você tem seu caráter. Você tem a sua personalidade. Ai, mas se eu não fizer assim, eu vou estar fora da sociedade. Problema, defenda um lado. Jesus orou para que a igreja defendesse um lado. E o lado da igreja, fique triste você agora. O lado da igreja é esse. Romanos 12, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os nossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto com entendimento racional. Jesus orou para que a igreja mantivesse a identidade. Assim como eu e o Senhor somos um. Identidade, permanência. Rosas. Tem alguém que quer continuar sendo rosa? Ou quer ser pétala? Jesus orou porque vai dizer o seguinte, João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Falando de intimidade, acabei, fechei. Ó, intimidade. Você lembra como aquela mulher pega o vaso de alabastro e quebra e unge os pés do Senhor? Aquilo ali era caríssimo. Tanto o vaso quanto o conteúdo. E era guardado para um momento de intimidade. Era a única dose, Regina. Despejava tudo. Quando ela encontra com o Senhor, ela diz, a minha alma se uniu ao Senhor, então eu vou dar para Ele o meu melhor. Jesus orando para que a igreja não desse resto a Ele, mas desse totalidade. Salmo 103, bendiz a minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Uma galera que quer até cantar na igreja, mas não quer mudança. Quer até cantar. Eu quero até parabenizar vocês, que vocês me levaram lá para as heroínas da fé, né? Lembrei da Elzinha, olha pela Elzinha, gente, para Jesus dar vitória a ela, né? Lembrei, Thalita, lembrei, né? E glorifiquei a Deus, porque é o padrão. Eu disse, meu Deus, quem teve o início não esquece. Pode até tentar, mas está marcado. Não adianta. E a pior coisa é forçar uma coisa, é ser contra a natureza. Aí a gente falou de liberalidade, não foi? A irmã não falou de liberalidade aqui? Não foi a irmã que ministrou oferta? 2 Coríntios, capítulo 8, Paulo vai dizer, versículo 3, que o povo deu com liberalidade, sem imposição. Sabe, o povo fez de espontaneidade, de livre espontânea vontade. Eles deram aos pobres, deram a mim e também deram ao Senhor. Olha só, entendemos, pois, que a oração de Jesus foi dizendo exatamente, não se acople a esse sistema. O mundo precisa te ouvir, minha filha. O mundo precisa ver em você verdade.
Mas essa verdade não pode ser falada, tem que ser também vivida. Porque não adianta eu falar e não viver. Jesus tinha uma pregação de flash. O que é isso? Envolvia o caráter. Ele pregava exatamente o que vivia. Então vamos fazer isso como pétalas, não como rosas. Outra coisa que Jesus faz é corrigir. Quem é rosa, corrige. Não vou nem tocar na irmã Joana. Não é a Joana daqui não, é a Joana da minha ilustração. Porque a irmã Joana é super espinhosa. Doia quem doer. Quer manter rosa com as pétalas? Cure. Ah, porque faz bico. O que tem? Bico mata alguém? Eu nunca ouvi antes do seu jornal. Pastor morreu picado. Tenha coragem para tratar. Trate. Tem problema? Não faz vista grossa não. Tem coisa já falando. Nós vamos orar. Orar. Vamos orar que Deus bota a mão. Parece que eu estou vendo o Vitor. Não, vamos orar que Deus... Ei, irmão, chega de orar, vai agir. Vai espremer a ferida. Arranca a casca, deixa sangrar. Ah, não, mas é um povo melindroso. Se é melindroso, não tem união com o Senhor. Paulo disse: Timóteo, não tenha vergonha das minhas aflições. Porque quem foi alistado para a guerra não pode envergonhar quem o alistou. Sofre, pois, comigo como um bom soldado. Você já viu? Eu quero indicar um filme para vocês verem. Até o Último Homem. Quem tiver Netflix, pode ver. Até o Último Homem. O cara não tinha aparência em nada, magrelinho. Não dizia, fica em pé. Assim, desse jeito. Vê esse filme, muito bom. Mas ele se alistou no exército. Mas ele fez um juramento de não colocar a mão em arma. Ele queria ser médico para salvar a vida. E foi uma luta, foi uma peleja. Mas foi levado à corte. Mas alguém intercedeu e ele foi. Irmãos, podem não valorizar quem você é agora, mas vai chegar um momento que você vai mostrar, não porque quer, mas o momento vai ser propício para você mostrar quem você é. Agora, para isso, você precisa de ter foco. Alguém falou em foco aqui, não falou? Tem que ficar até um foco. Você não falou de foco? Tem gente que é míope, estrábico. Você pensa que ele está olhando para lá e está olhando para lá, perdeu o foco. Jesus orou para que a igreja não perdesse o foco, porque o reino de Deus é tomado à força. Vocês cantaram uma coisa forte da vida do Senhor. E Apocalipse diz: quem tem sede, venha. E a noiva diz: vem, Maranata. Sabe o que acontecia? A união, terminei, fechei. A união, capítulo 25 de Mateus, versículo de 1 a 13, vai falar das bodas, ou do casamento, né? 10 damas de honras. Não era a igreja não, tá? Tem muita gente. Aquelas 10 virgens tipificavam. A igreja é um projeto. A igreja é projeto. Quem se une à igreja, quem adere-se a esse projeto, faz parte desse projeto. As 10 virgens eram damas de honra, moças virgens que eram escolhidas pela noiva, olha só, amigas da noiva íntima, para fazer parte do cortejo. 5 levaram azeite nas suas lamparinas, porque eram experientes. Deixa eu te dar uma palavra. Não use alguém que você nunca experimentou. Não use alguém na obra de Deus, porque é muito sério, alguém que não tenha passado pelo experimento, pelo imetro de Deus. O problema é que muita gente falha na obra, a obra se arrebenta, porque não foi testado, não foi experimentado. Paulo e Barnabé tiveram um confronto, porque Barnabé quis levar o sobrinho. Irmão, evangelho não é lugar de possibilidade não. Deixa eu levar minha sobrinha, eu vou levar meu sobrinho, vou levar meu irmão. Vem, irmão, espera o tempo dele. Não posso projetar ninguém, nem a mim mesmo. Quem projeta é Deus, quem abate é Deus, quem faz é Deus. Experimente. Soldado tem que ser experimentado. É tanta gente que quer, congresso todo mundo quer. Eu queria só lá esse hino.
Querer não é poder. Não tenha medo de usar quem realmente pode. O grande problema é que nós perdemos potencialidade porque usamos alguém só para compensar. Cargo de compensamento, cargo de compensação, né? Você, deixa eu te usar, tá, minha amada? Mas se servir, você recebe o que é de Deus, tá bom? Tô te usando, é um exemplo. Mas se couber em você diz, opa, Deus está falando comigo. Como é que eu vou usar você? Eu percebo que você é uma pessoa assim, centrada. Eu estava te analisando, centrada, você fica de pé, sua postura é boa. Mas, se você for tímida, como é que eu vou usar você para um cargo que tem que se expor? Sim ou não? O tímido não tem como. Vamos ouvir a irmã Joana. É que, glória a Deus, Deus é bom, irmão. Aleluia, Deus maravilhoso. Não abre os olhos. Porque a pessoa não foi treinada. E o problema da igreja é que vem para Jesus, e a gente para no grupo. Não é para segurar. Quer segurar? Ó, desata ele e deixa ele ir. Jesus ressuscitou, né? Agora vai tratar, vai cuidar, depois faz a integração. Não é assim não, meu irmão. Só tem uma pessoa doida que pega alguém na rua e coloca em casa. Eu. Né, mãe? Mas agora eu não faço mais, porque eu quase não ando mais nos treinos. Mas um dia eu encontrei um menino no treino e disse, vou levar para minha casa. Vou levar. Testei ele. Meu filho, toma aqui. Na época, R$5 era dinheiro. Vai lá e compra uma pipoca para mim e para você. Tia, mas não tem ninguém vendendo. Procura um lugar aí para você comprar. Tinha uma irmã perto de mim, ela disse assim, você conhece ele? Eu falei, não. Mas você deu dinheiro na mão dele? Vou conhecer ele agora. Foi. Demorou, o trem demorava 1 hora para sair, ele demorou exatamente 40 minutos para voltar. E ela, irmã, a irmã perdeu o seu dinheiro. Porque quem experimenta não pode ter medo de errar. Você tem que experimentar. É melhor errar experimentando do que errar executando. Guarda isso, hein? Aleluia. Entendeu? Sabe o que aconteceu? 40 minutos, chegou ele. Tia! Eu, oi meu sobrinho. Fui longe, tia, para buscar essa pipoca. Tá aqui, ó. Comprei igual a senhora falou. Ó, procurei a mais baratinha. Toma, essa sua, essa é minha. Ó, o troco, foi tanto, tia. Aí eu virei para a irmã e disse. Aí comecei a conversar com ele. Você está dormindo, você mora onde? Aí eu estou morando nos vagões. Essa noite eu não dormo mais no vagão, vou te levar para minha casa. Aí a irmã disse assim, irmã, o senhor me tocou, eu cuido de um sítio em Iguapi, só eu e minha irmã e meu sobrinho. Ele é um moço que parece saber fazer, a gente vai ensinar. Essa noite ele dorme lá. Amanhã a irmã pode levá-lo, que ele vai ficar com a gente em Iguapi. Só dá manutenção. Eu falei, fechado. Mas primeiro eu experimentei. Eu provei para ver caráter. Eu provei para ver. Eu provei. Porque quer saber quem é fulano? Ai, irmão. Mas, senhor, irmão. Ai, que irmã mansa. Dá poder para ela. Dá poder para você ver quem ela é. Dá poder. Dá poder. O poder faz mal a quem não tem experimento ou não tem experiência, não tem maturidade. Mata ele e mata meia dúzia. A sede de poder faz isso. Moral da história. Ele passou 6 a 7 meses. Depois ele falou, tia, queria voltar para minha casa. Me contou toda a história. Ele morava lá dentro dos Mandela. Mandela, não sei, o último Mandela. Eu disse, Senhor, eu não podia estar lá porque estava ameaçado. Mas 7 meses após, ele disse, tia, eu quero voltar para minha casa. Tá bom. Foi eu e uma irmã corajosa, porque aqui, quem serve o Senhor, quem tem união com o Senhor, primeiro, tem que ter coragem. Esse negócio, vamos lá, vamos. Irmã, se Jesus tem poder. Se o demônio pegar, não está unido com o Senhor. Vamos, foi eu e uma amiga e levamos ele, deixamos ele no lugar. Andei dentro daquele lugar de Mandela, como é que era o nome? Manguinhos, né?
Mãe, que eu tinha Mandela 1, Mandela 2, foi de Mandela dentro, Mandela. Ele disse, a minha mãe está com um bebê novo, ela é assim, 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 e o nome dela é tal. Pergunta na barraca do seu fulano de tal. Cheguei, seu fulano, você é seu fulano? Sim, sou. Você conhece a dona fulano? Tinha conta lá, o menino garantido. Parou, me olhou, não conheço não. Falei, tá bom. Só que enquanto eu perguntava, passou uma moça empurrando um carrinho com um bebê. O senhor disse assim, é essa a mãe do menino? Aí eu falei, ai Jesus, não. Fiquei, falei, Eliane, eu acho que é essa. Eliane, será, né? Nós já perguntamos, todo mundo só faltou perguntar o mosquito. Vamos embora, já sei, vamos para uma igreja. Andando, saindo, vamos entrar aqui nessa igreja, tem oração. Dobramos os joelhos, orando, os irmãos ficou alegres porque tinha 4 pessoas na consagração. Porque quem tem unido o Senhor, unido ao Senhor, não corre de oração não, tá? Esse negócio de crente só chegar depois da oração de joelho, tá doente, tem problema, hein? Quem está unido com o Senhor ama orar, porque orar é diálogo, é conversa. Aí, tá com medo? Aí sabe o que acontece? Entramos. Quando nós entramos, meu irmão levantou, aí vamos ouvir Eliane, aí essa moça, vamos ouvir cantar um hino. Pobrezinho, uma luta, uma peleja, mas conseguiu cantar o hino, tudo bem. Aí diz assim, vamos ouvir essa irmã. Aí não sei por que a pessoa olha e fala assim, irmã, traz uma palavrinha. Eu falei, Jesus, às vezes eu quero ir para o trabalho de oração, para ouvir alguém pregar, para ouvir alguém me alimentar. Alguém nem me conhece, fala assim, irmão, vamos dar uma palavrinha. Não adianta. Está unido ao Senhor. Quem é, aparece. Quem tem. Jesus não pode se esconder uma cidade que está edificada sobre o monte. Você é crente, não é? Não, você nunca vi esse homem. Para com isso, confessa que tu é crente, assume isso. Recebi a oportunidade de ler uma palavra. Irmão, eu estou aqui porque contei a história. Irmão, daqui a pouco meu coração. Eu quase desmaiei. A dona se jogou no chão. O chão não era assim de piso, não. Aquele chão assim, sabe? Aquele piso feito assim de repente, né? Aquela aguada de repente assim. Se jogou no chão e disse: Jesus! Obrigado! Aleluia! Eu vim orando pelo meu filho Jesus e tu disse que estava cuidando dele. Quando você é unida com o Senhor, você tem sensibilidade espiritual para ser resposta de oração de alguém. Levei um susto. Ei, Jesus! 7 meses, Jesus! E tu me deu paz! Meu Deus! Aleluia! Jesus está precisando de rosas! Jesus não usa pétalas! Jesus quer usar resultado das pétalas rosa! Cadê a sua sensibilidade espiritual? Irmãos, uma palavra como essa, não porque eu estou pregando, mas uma palavra de cura, de tratamento. Tem gente que está assim. Como Rosa, nós podemos mitigar a dor de alguém. Como Rosa, você pode estar sendo usado para dar livramento a alguém. Como Rosa, o mundo vai crer em Deus, porque você vai externar o caráter de Deus. Terminando, sabe o que aconteceu, cara? Levei ela onde estava o filho. 7 meses depois ela disse: meu filho, olha, 15 dias atrás o moço que te ameaçou, os próprios da área mataram ele. O tempo de Deus, aleluia, para todas as coisas. Não vai longe não. Você conhece lá, andava lá no morro, um moço altão, casado com uma amiga nossa? Aí toda vez que eu chegava no morro, eu não vou passar por aqui não, vou passar por uns becos, e eu mexo mesmo, não tem essa. E aí, varão? E aí? Apertando lá o bagulho. O outro já estava até... Calma, vem pra lá. E aí, tá fazendo o que? Jesus está te dando livramento. Caraca, essa irmã é mandada, meu Deus. Passava por outro beco, encontrava quem? O menino. Rapaz, como ainda está
foge, escapa pela tua vida. Jesus, ele, tá bom, irmão, tá bom. Aí os camaradas já estavam. Tchau. Um dia eu cheguei no Meia, numa Assembleia de Deus. Tinha 2 senhoras dirigindo o trabalho de oração à tarde. E eu estava exatamente de costa para a igreja, nos bancos, sentado com o centro de recuperação. E foi apresentada a família da irmã. Ela disse: irmã, está conosco aqui, graças a Deus, o meu filho. E falou o nome. Quando ela falou o nome, o senhor disse: é aquele. Eu disse: mas eu não sou muito de dar uma olhada para trás assim. Aí eu falei: Jesus. Falei: tudo bem. Aí chegou a hora daquele negócio, vai falar: buffet, né? Negócio de comida. Que estranho. Que vai comer, né? Buffet, aquele negocinho que serve, né? Aqueles canapés. Ô, meu pai, serve um sanduíche, canapés. Tudo bem. Aí, estou servindo, papapá. Daqui a pouco, fui pegar o negocinho para comer. Alguém meteu a mão na bandeja comigo. Quando eu levantei, ele: caraca, irmã, até aqui! Quem era o moço? Era filho da dirigente de oração da igreja. Aleluia! Quando você está unido ao Senhor, Deus usa você como resposta de oração para um filho, para uma filha, para dar livramento a alguém. São muitas experiências, você sabe disso, vividas. Glória a Deus. Oh, meu Deus, não dá. Mas a importância de ser unido ao Senhor é que Deus vai poder contar contigo. Glória a Deus. Tirei muitos plantões, irmãos, com filho de crente. Chegava de madrugada dos trabalhos, encontrava: e aí, no escuro? E aí, Vara? Tá fazendo o quê? Tia, tá bravo. Comeu o quê? Vou comer um belisque aqui e tomei um guaravita. Peraí, ia lá dentro de casa, jogava tudo dentro da panela, fazia um mexidão. Toma pra mim, pra você. Sentava e ficava no pernoite orando, falando de Jesus. Tal hora entrava e ia dormir. Alguém dizia: você tá louca? Não. Aquele que por amor a mim perder a sua vida vai ganhar, mas quem guardar a vida vai perder. Quem tem unidade com o Senhor não passa batido, não consegue. Tem que dar uma palavra, tem que tratar, tem que ajudar. Entenda isso hoje. A igreja é feita de leites. Na favela eu não vou falar com alguém: Deus, não, quero só estar aqui. Crente na igreja para quê, minha filha? Que da igreja é os bancos. Jesus disse que o campo é o mundo. Em nome de Jesus. Tem rosa aqui? Movinha, você é rosa? Levanta a mão, Rosinha. Rosinha. Então nós vamos terminar essa mensagem. Quem comeu?